Eu quero continuar a falar daquilo que iniciamos nesta manhã, sobre no deserto da fé. Esta é uma expressão onde trabalhamos as dificuldades no percurso da vida cristã. A vida cristã é um desafio. Lembre-se do comparativo que Cristo fez em relação à igreja e ele fala sobre um matrimônio. O matrimônio, todo e qualquer matrimônio é perfeito, não tem brigas, não tem dificuldades, não tem nada a ser acertado, porque já nasce perfeito, é isto? Meu irmão, se eu fosse você, falaria sim, porque você pode apanhar. Claro que não, não é. O matrimônio tem muitas dificuldades, mas todas as dificuldades podem ser superadas em Cristo. E aqui na caminhada da fé, nós temos desertos. Então, quero ler contigo o texto de Números, capítulo 14. Só para te situar um pouquinho, nós estamos fazendo uma leitura diária, e essa leitura diária adentrará nesse texto. E o que já tratamos de manhã? Tratamos daquilo que antecede esse texto. E o que antecede, pastor? É a espionagem de Josué e Calebe à terra prometida. Os primeiros 007 da história. Eles foram lá, espiaram a terra, juntamente com mais outros príncipes, porque foram os príncipes das tribos que foram fazer esse trabalho, e chegando lá, Josué e Calebe disseram, a terra é boa, Deus vai nos dar. Mas aí tinha uma turma do contra, que disse, não, lá tem gigante, a cidade é fortificada, é complicado demais, não vai dar certo. Diante desse fato, nós temos esse texto agora, eu quero ler contigo, que diz assim, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram o seu rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor, vamos ler juntos o verso 8, se o Senhor se agradar de nós, verso 9, o que diz? Somente mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Repitamos o verso 9, vamos lá? Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Sagrada Escritura. Obrigado, Pai. Fala, Deus, a sua igreja,
esta igreja pertence a Ti, e que o Seu nome seja bendito, exaltado e glorificado. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Preciso que você tenha uma atenção inicial naquilo que nós vamos abordar. Essa sentença você guarde em seu coração. A terra prometida não é o deserto, e o deserto não é o lugar para qual o Senhor escolheu que vivêssemos. Ok? Deus tem uma terra prometida. Deus tem um lugar maravilhoso, uma terra farta, que mana leite e mel. A expressão leite e mel é para trazer um superlativo daquilo que é bom, daquilo que é prazeroso, daquilo que é espetacular, daquilo que é fabuloso, excelente, aquilo que deveria trazer brilho aos nossos olhos. E esse lugar chama-se céu. O Senhor permite e tem permitido que passemos alguns desertos. Mas às vezes a incredulidade nos impede de entrarmos no descanso do Senhor. O povo que aqui foi citado, suas expressões eram expressões de revolta contra Deus. O texto inicia dizendo que eles queriam apredejar Josué e Caleb, queriam colocar outros líderes, tirar Josué, tirar Caleb e muito mais, Moisés e Arão. Quando nós olhamos para isto, nós percebemos que eles não estavam descansando em Deus, pelo contrário, estavam sendo atribulados. É hora de deixar de lado a incredulidade e confiar no Deus dos impossíveis. No deserto da fé, somos levados a não mais acreditar. É hora de tapar os ouvidos a todas as vozes. Aquilo que querem, aquilo que desejam, aquilo que eles propõem, é simplesmente matar a nossa fé. Quando nós falamos isso, é hora realmente de tapar os nossos ouvidos a essas vozes e ouvir somente a voz infalível de Deus por meio da sua palavra. Precisamos passar pelo deserto e às vezes estamos passando nele, mas ao passar nós iremos ver uma placa dizendo assim: terra prometida. É isso que Deus tem para nós. O deserto não é a sua moradia. As dificuldades não determinam como você deve crer. Você deve crer determinado por aquilo que você enxerga pela fé em Cristo Jesus. Eu quero salientar algumas características. Eu não quero dar ênfase naquilo que é ruim, mas eu quero identificar junto com os meus irmãos, porque através da identificação se fica mais fácil tratar a enfermidade. Não é assim que acontece? Diagnóstico e tratamento. Então quero pontuar pelo menos 5 vezes o que o texto diz sobre características do deserto. Muito bem. Cabe dizer que o deserto não é o deserto região geográfica. O deserto são sentimentos, momentos difíceis, situações complicadas que nós passamos no percurso, na vereda da vida cristã. Ser um cristão genuíno não é sinônimo de só coisas boas. Venha para Cristo que todos os seus problemas serão solucionados. Isto é uma falácia, isso é uma mentira, é fake news, não é verdade. Aqueles que querem seguir a Cristo padecerão perseguições, teremos tribulações, o choro pode durar de forma prolongada uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Você crê nisto? Eu creio nisto. Eu creio que o Deus que nós servimos, o Deus que nós olhamos por meio da Sagrada Escritura, é o Deus que trata, é o Deus que cuida, é o Deus que faz a manutenção da nossa fé. Muito bem, primeira característica desse deserto, ou de todos os desertos, é que ele é extremamente contagioso. Pare para conversar perto de uma pessoa que está cabisbaixa, está triste. Você vai ficar triste também. Ó vida, ó céus. Vocês conhecem isso, né? Então, deixa me deter no texto. Números 14, verso 1, está aqui. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. A gente consegue imaginar todo o povo planteando, chorando, e não é aquele chorinho que nós, homens, sabemos fazer muito bem, assim, sabe, quando vê um filme de romance, a lágrima desce, a gente joga assim para o lado, faz assim, o que foi isso? Não foi nada, não foi esse chorinho não, meu irmão, choraram em alta voz, também não foi uma meia dúzia de 10 não, toda a comunidade. A incredulidade conduz o povo ao desespero. Podemos dizer que é extremamente contagiosa essa situação. Toda a congregação chorou, só enxergaram suas impossibilidades, e não as possibilidades de Deus. Foram esmagados e ficaram esmagados pelo desespero. Olharam a situação e não viram saída, não viram solução, não enxergaram o Deus que estava com eles em todos os momentos. Estavam contaminados pela falta de fé. É interessante, ao folhear a Bíblia, nós percebemos em momentos que eles olharam para Deus e cantaram. Nós fizemos isso, sim ou não? Sim, nós cantamos ao nosso Deus agora há pouco. Falamos das verdades bíblicas, através de uma poesia cantada, falamos. Só que, semelhante a eles, nós olhamos para Deus em certos momentos, mas também olhamos para o inimigo de nossas almas, e também olhamos para nós mesmos e nos frustramos. Eu quero te convidar a olhar para Deus. Quando eles olharam para os inimigos, aquele povo daquela terra, eles se viram, eles se enxergaram como gafanhotos e choraram. Quando nós olhamos para Deus, e esse olhar reflete na nossa vida, sabe o que nós enxergamos? Nós enxergamos quem nós somos. Somos filhos de Deus, chamados por meio da sua graça. Mas quando o nosso olhar está fixo na dificuldade, nós nos enxergamos também refletidos na dificuldade. E o que é o espelho? Não é aquilo que reflete quem está à frente? Nós devemos olhar para Deus e termos dele o reflexo de quem nós somos seus filhos. Mas quando nós olhamos para os problemas, quando nós fixamos nosso olhar no problema, nós percebemos semelhante àquilo que eles perceberam, se acharam como gafanhotos, insetos, sem perspectiva, sem força. Podemos dizer que, em segundo lugar, o deserto ele provoca murmuração. Diz o texto aqui: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. O povo, em vez de voltar para Deus, se volta contra Deus.
ao invés de abraçar Deus, ficar firme com Deus, porque a provação está aí, não, eles soltaram as mãos, e se colocaram à deriva no mar da dificuldade, fizeram igual Jonas, me jogue lá porque o problema sou eu. Não temos que agir assim. Em vez de enxergar Deus como libertador, eles enxergam Deus como opressor, acusaram a Deus, murmuraram contra Deus, diz o texto aqui. Aí eu fatiei essa murmuração. Eles murmuraram com ingratidão. De que maneira? O texto diz: antes tivéssemos morrido no Egito, foram ingratos. O povo se esqueceu da bondade de Deus, do livramento de Deus, das vitórias que Deus lhes dera. Murmuraram com ingratidão. Quantas e quantas vezes eu e você nos comportamos da mesma maneira? Reclamamos de Deus, reclamamos daquilo que Deus tem feito e esquecemos todo o histórico paterno, perfeito de Deus sobre as nossas vidas. Não murmure, e não murmure com ingratidão, não faça isso. O verso 3 diz assim: porque o Senhor está nos trazendo, por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E aí agrava ainda mais. A murmuração aqui agora com atrevimento contra Deus. Além de serem ingratos, eles aumentam o seu pecado. Eles agora, com atrevimento, e esse atrevimento é contra Deus. Acusaram a Deus, infamaram a Deus, insultaram a Deus, disseram que Deus era responsável pela crise. Nós não gostamos de assumir os nossos erros, as nossas escolhas erradas, e então colocamos tudo nas costas desse Deus maravilhoso. Eles estavam culpando a Deus. Não tomamos parte do conselho do Senhor para decidir sobre questões, e quando decidimos com a nossa própria vontade, erramos, e desses erros nós queremos colocar na conta de Deus. Eles estão fazendo isto. No caso, eles fizeram isto. Mas você não deve fazer isto. Não murmure. E não se atreva a colocar Deus contra a parede, acusando Deus. Diante de tudo isso, ainda podemos dizer que eles murmuraram com apostasia. O que é isto? Olha o texto. Não seria melhor voltar ao Egito? Não há nada mais que entristeça o coração de Deus do que ver o seu povo arrependido de ter se arrependido, de estar arrependido de mudar de vida, do que ver o seu povo desejoso de voltar ao mundo e ao Egito. Eles estavam abandonando o conselho de Deus, e ao mesmo tempo o seu próprio conselheiro, a Deus. Eles esqueceram dos benefícios de Deus, estavam simplesmente olhando as dificuldades. Que o deserto não te faça viver assim. A apostasia fere o coração de Deus. Quando você está na igreja e volta a viver os valores do mundo, você está apostatando da fé. E isso pode acontecer mesmo você estando aqui dentro. Isso é sério demais. Terceiro, o deserto da fé provoca rebeldia contra todos. O verso 4 diz assim: disseram uns aos outros:
Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Eles queriam outros líderes que os guiassem de volta para o Egito. Sabe por quê? Primeiro, porque estavam contra Moisés. Isto mostra que a rebelião, que é pecado, a própria palavra de Deus diz isso, é fruto de um coração que está no deserto da fé, é fruto de um coração que está longe do relacionamento correto com Deus. Rebelaram-se contra a autoridade instituída por Deus, não queriam mais seguir o comando de Moisés. Houve uma insurreição, um motim, uma conspiração, um reboliço, uma agitação. Havia uma fermentação acontecendo no meio do povo. Quando a pessoa está no deserto da fé, não se submete à autoridade, ela está dominada pelo espírito de rebeldia, e às vezes não percebe. Quando nós estamos fracos na fé, nós nos tornamos rebeldes à autoridade de Deus e às autoridades espirituais que Deus constitui sobre a nossa vida. Isso é uma característica, não tem como fugir. É um abismo chamando outro abismo. Nós nos rebelamos contra Deus. O que o texto trabalha? Trabalha o seguinte: amar mais o Egito do que a Deus da promessa é rebeldia. Eles enfatizaram exatamente isto. Eles foram cirúrgicos na fala. Nós queremos voltar para o Egito. Em outras palavras, não queremos o Senhor nos guiando, não queremos o Senhor nos conduzindo, não queremos o Senhor nos protegendo, queremos retornar para aquela velha vida, aqueles velhos hábitos, para aquela escravidão. Não crer no Deus Todo-Poderoso é sim intimidar diante dos gigantes do mundo. Isso é rebeldia. Não faça isso, não viva assim. Não andar pela fé é rebeldia, porque o Senhor nos convida a confiar nele, a não viver em rebeldia. Volto o que eu disse: rebeldia é pecado. Não seja um crente rebelde. Por quê, pastor? Porque você não será crente. Porque crente é obediente. Ovelha é obediente. Lobo é feroz, ovelha é mansa. Ovelha escuta a voz do seu bom pastor. O lobo não escuta como deveria escutar. Ele não obedece. Quarta característica, penúltima. No deserto da fé nós temos uma outra característica bem latente. Provoca medo do inimigo. Verso 9 diz: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Olha o que nós falamos agora. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. O medo apavora a nossa mente, o nosso coração, sim ou não? Sim. Você já passou uma situação de medo extremo? Rapaz, o negócio é complicado. Eu já passei por um arrastão no Rio de Janeiro, na linha vermelha. Graças ao bom Deus, o Senhor me guardou. E guardou aqueles que estavam comigo. Mas depois que eu passei aquela situação, o pessoal de fuzil na mão, saindo do carro, aquela coisa toda, tudo muito tranquilo, né? Minhas pernas ficaram bambas. O medo nos faz ver fantasmas. Não foi o que aconteceu com os discípulos no Mar da Galileia? É um fantasma que vem em nossa direção, andando sobre as águas. Calma aí, gente, sou eu. Cristo Jesus. O texto diz isso. O medo, ele altera as situações, ele faz com que aquilo que é algo pequeno se torne algo extremamente gigante.
Eles olharam para aquela situação e falaram: nós somos como gafanhotos. Josué e Caleb viram os inimigos como pão a serem triturados, devorados, diz o texto. Eles são como um pão que nós vamos lá. Se fosse uma versão mais sergipana, seria: eles são como pão de queijo. Vão ser devorados. Enquanto Josué e Caleb viam como pão a serem derrotados facilmente, o povo viu os inimigos como gigantes. Percebe? O elemento é o mesmo, o que muda é a visão do fato. O povo se viu como inseto, mas Josué e Caleb se viram como um povo imbatível, porque Deus está conosco. A situação quase sempre não muda, o que muda é a nossa percepção, e o que faz mudar a nossa percepção é a fé ou a falta dela. Eu preciso acreditar naquilo que eu prego, você precisa acreditar naquilo que você prega com a sua vida. Ou nós somos ou nós não somos. Eu não sei quanto a vocês, disse Josué, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo? Eu não sei quanto o comportamento de vocês, o pensamento de vocês, mas eu prefiro confiar e servir a esse Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos sobre medo, o mundo é mergulhado no medo. Converse com uma pessoa que não teme a Deus, tem medo da violência, medo do que pode acontecer com seus bens. Converse com uma pessoa que não tem temor de Deus, tem medo da morte. Mas nós confiamos em Deus, e esses medos nós não temos, porque entendemos que existe um Deus soberano, que está no controle absoluto de todas as coisas. Eu creio nisso, você crê nisso? Quinto lugar, o deserto provoca permanência no comportamento errado. Verso 10 diz assim: mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Em vez de obedecer à voz de Deus, o povo rebelde decidiu apedrejar os arautos de Deus, os proclamadores da verdade de Deus. Sabe por quê? Não queriam mudar de vida, por isso queriam mudar de liderança, e se ver livre daquela responsabilidade de mudança. É mais fácil mudar o líder do que mudar o comportamento do povo. Isso é uma lógica aplicada em várias áreas da vida. Por exemplo, é mais fácil trocar um técnico do que trocar todo o time, todo o elenco de um time de futebol. Então muda o técnico, vamos lá. Mas não necessariamente quer dizer que o técnico esteja errado, mas é mais fácil mexer em um do que em 30. Eles queriam tirar Moisés e Arão, também Josué e Caleb, porque eles queriam viver sem a responsabilidade de fazer o que é certo, queriam permanecer no errado. A Bíblia não isenta ninguém. O Deus de amor é o Deus de justiça. O Deus perfeito, Ele é perfeitamente justo. Quando nós olhamos para o texto aqui, diz que eles queriam matá-los a pedradas. Meu irmão, já levei uma pedrada na cabeça, não sei se você já levou a pedrada já, em algum momento, dói, o negócio dói. Quem acertou a pedrada em mim era bom de mira, um cocoroco, toque. Agora imagine morrer sendo apedrejado, morrer estando certo, é uma forma cruel de morte, mas não foi isso que fizeram com Cristo? Cruelmente pregaram Ele na cruz, mesmo Ele estando certo? Nós queremos permanecer no nosso comportamento errado, por isso que não queremos acertar o compromisso com Cristo. Muitos não querem uma vida com Cristo, porque não querem mudar de vida.
Muitos não querem um compromisso com a igreja de Cristo porque isso requer mudança de vida. Diante de tudo isto, nos faz pensar sobre uma pergunta simples: o que fazer? Primeiro, quebrantamento diante de Deus. Não adianta discutir, brigar, argumentar, jogar uns contra os outros, espalhar boatos, é preciso ter um quebrantamento. É preciso que o nosso coração seja norteado por Deus. Aqui mesmo, no versos 5 e 6, fala sobre isto. Olha que coisa interessante. Então Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, diante do povo todo. Sabe o que mostra? Moisés e Arão poderiam falar assim: Deus, queima esse povo todo. Deus, abra aí o chão e devore esse povo, porque já tinha acontecido isso. Deus já fez isso. Mas eles se humilharam. Eles botaram o rosto no pó, de forma piedosa. Não há mudança no meu, no seu coração, se não acontecer de algo bem claro, que nós chamamos de quebrantamento. O quebrantamento é um ingrediente necessário para que a nossa vida cristã aconteça de maneira correta. É preciso se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Segunda atitude: firmar-se na verdade que Deus diz. O verso 7 diz assim: e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Não devemos ser levados pelos comentários. Deus manda a sua palavra para que seja norteadora. Não devemos ser levados pelas críticas, ou até mesmo pela epidemia do desânimo, como nós trabalhamos na manhã de hoje. Não, nós devemos ser conduzidos pela palavra da verdade, firmar a nossa fé na palavra da verdade. Devemos nos estribar na experiência daqueles que confiaram em Deus e deixaram aqui o registro da sua vida. Olhe para a Sagrada Escritura, para aqueles que confiaram em Deus. Não é somente uma história solta ao relento, não. É uma história que Deus permitiu que estivesse na palavra dEle, para nos encorajar a confiar nele. Terceiro, viver uma vida que agrade ao Senhor. O verso 8 diz assim: se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Olha o que diz o texto: se o Senhor se agradar de nós, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá o que deseja o teu coração, diz a palavra. E além disso diz, quando Deus se agrada de nós, nos tornamos imbatíveis. E eu pergunto: Deus tem se agradado de mim? Deus tem se agradado de você? Quarto, lembrar da presença de Deus. Em todos os momentos, lembre que Deus está contigo. Você não está à deriva. Você não está no barco sozinho. Existe um que está contigo. No meio das fornalhas ardentes, das provações, das dificuldades, existe um que está andando contigo. A nossa vitória não advém da nossa força, mas da presença de Deus conosco. O texto diz: o Senhor é conosco, não os temais. O temor aqui, que não deveríamos ter, no caso deles, não ter medo do povo inimigo. Nós não devemos ter medo das dificuldades, dos desertos, porque Deus está conosco. E, finalmente, entrando na parte final daquilo que queremos para a igreja, deixe a rebeldia. Deixe, diz o texto, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Você pensa que a rebeldia contra Deus é quando nós
falamos diretamente contra o Altíssimo? Mas é muito além. Quando você se coloca rebelde à palavra de Deus, quando você se coloca rebelde às autoridades que Deus instituiu, você está se rebelando contra Deus. A única condição de vitória é deixar de mão toda e qualquer rebeldia. Quando há uma orientação bíblica acerca da nossa conduta e não a fazemos, estamos em rebeldia. Porque a palavra de Deus, ela deve ser a nossa regra de fé e prática. Pelo menos deveria ser. E, finalmente, consegue ler o 6? Orar o quê? Intercessoriamente. A oração de Moisés evita um desastre. Quando o povo começou a se rebelar, diz o texto bíblico que Moisés curvou a sua cabeça no chão e orou. Ele intercedeu por aqueles que estavam falando mal dele. Ele intercedeu por aqueles que queriam matá-lo. Moisés não agride o povo, mas suplica a Deus em favor do povo. A despeito do pecado, ele ora e está preocupado com a honra a Deus. Quando o povo de Deus está em crise, comprometemos a reputação de Deus. Imagine uma igreja onde os irmãos ficam em pé de guerra, brigas. Infelizmente, nós estamos vendo muito disso por causa do advento da informática, das redes sociais, das mídias sociais. Você vê vídeos de igreja que entram até policiais para conter o negócio. Misericórdia. Mas às vezes o escândalo não é externo, é interno. É no coração. Às vezes você não fala mal contra o irmão, não fala, mas o seu coração verbaliza várias vezes. Irmãos, orar é lutar para que o nome de Deus seja exaltado e bendito, principalmente no nosso coração. Viver o Evangelho não é algo fácil, não. Nunca será. Mas é possível, quando entendemos e colocamos em prática aquilo que entendemos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Gostaria de orar contigo. Gostaria que você pudesse orar a Deus. Eu creio que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. E ore a respeito daquilo que o Espírito Santo falou. Eu peço que você seja muito claro com Deus. Deus te chamou para viver na presença dEle. E não viver turistando na presença dEle. Deus te chama a passar por esses desertos, confiando nele, não duvidando. Eu tenho plena certeza que o Senhor tem tratado a igreja dele. Eu tenho plena certeza que o Senhor tem me tratado. Eu tenho plena certeza que o Senhor tem te tratado. E esse tratamento vem por meio da Sagrada Escritura. Não permita que o seu coração seja o condutor da sua vida. Não permita que as suas emoções conduzam a sua vida. Não permita que o histórico, o que aconteceu, seja o leme da sua vida. Não permita que aquilo que aconteceu ou que está acontecendo venha ser condutor da vereda de seus passos. Não, que seja Deus, o Deus gracioso, o Deus amoroso, o Deus que incentivou Moisés a orar por aqueles que estavam perseguindo, porque isso não é normal. O normal nosso é olho por olho, dente por dente. Mas a palavra de Deus, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, nos ensina a amar as pessoas que nos perseguem,
amar o nosso inimigo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é perdoar quem nos ofendeu. É andar mais uma milha se for necessário. É persistir e não abandonar. Nós não devemos ser aqueles que abandonam os feridos no meio do caminho, mas devemos parar e curar as suas feridas, sarar as suas feridas. É isso que Deus nos chama a fazer. Eu quero te encorajar nesta noite a tomar uma postura de consagração ao Senhor. Se de alguma maneira esta palavra achou morada no seu coração, tratou algo que precisa ser tratado, eu quero orar com você. Aí onde você está, eu te convido a ficar de pé, caso você entenda que o Senhor está trabalhando no seu coração. Você vai ficar de pé, que eu quero orar contigo nesse momento. Sim, pastor, Deus está tratando algo no meu coração. Deus está trazendo luz àquilo que eu não estava conseguindo enxergar. Eu quero orar contigo. Mas não levante por empolgação, não levante porque a pessoa ao seu lado levantou, não levante, não. Agora é um trato com Deus, é um acordo com Deus. E se por acaso você levantou e não entendeu muito bem esse chamado, você pode sentar. Mas se você entendeu que Deus está tratando o seu coração, se você entendeu que Deus quer estar fazendo com que desertos da sua vida sejam pedagógicos, fazer com que o deserto que você esteja passando seja uma instrução dele para a sua vida, eu quero orar contigo. Se Deus está dizendo algo espetacular no seu coração nesta noite, eu quero orar contigo. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e bendito seja o Senhor, o Deus que trata de maneira tão espetacular e diversificadamente em cada coração. Agora, Deus, o Senhor está tratando vários corações, inclusive o meu, de forma tão diferente, mas que todo o tratamento em todos os corações apontem para o Senhor, glorifiquem o seu nome, exalte o seu nome, e que vidas sejam transformadas, vidas sejam alcançadas, mudadas, equipadas com perdão, equipadas com amor, e que tenhamos em nosso ser o desejo de cuidar uns dos outros, de abençoar uns aos outros. Ó Deus, que o significado real de igreja venha a ser vivenciado em nosso meio. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?